Nosso último exemplo então de circuito, que é a polarização por divisor de tensão. Neste eu vou utilizar a fonte do meu circuito, né? A fonte principal do meu circuito, e por divisor de tensão eu vou manipular a tensão em VG, né? A minha tensão no gate, que é a minha tensão VG. Então notem que aqui eu tenho o VDD, tenho o R1 e o R2 aqui, né? Fazendo a minha queda de tensão. Assim eu tenho um valor de VG que, comparado ao valor aqui de VS, eu vou ter uma diferença de potencial que vai ser o meu VGS. A partir daí nós iremos fazer os testes para saber se está na região linear, se está no ponto de constrição ou se está na região de saturação e ver quais são as características, né, as grandezas elétricas do nosso circuito. Valor de corrente ou valor de tensão ou as quedas, né, de tensões que nós teremos em cada componente. Então, eu sei que a tensão neste ponto aqui, ó, a tensão no gate, vai ser a corrente que passa neste circuito aqui, ó, em R1 e R2, a corrente em sua totalidade, porque eu não tenho corrente aqui entrando no gate e nem tenho corrente saindo por este capacitor. Então, corrente VDD sobre a soma das resistências que estão em série, multiplicado por R2, eu tenho a queda de tensão neste ponto. Então, o meu VG VDD multiplicado por R2 sobre a soma de R1 e R2. E o meu VS, a tensão neste ponto, é a queda de tensão em RS. A queda de tensão em RS é a corrente D que passa neste ramo do meu circuito multiplicado pelo valor de resistência RR. Logo, RS, né? Logo, meu VGS vai ser VG menos RS e D. E o meu VG eu já encontrei logo acima. Neste gráfico, né, o nosso VGS, ele não parte da origem, como partia nos gráficos anteriores. Por quê? Se o meu ID, ó, VGS é igual a VG menos RSD. Se o meu ID é zero, se não existe corrente passando no meu circuito, o valor de VGS é igual ao valor de VG, é igual ao valor atribuído a esta queda, a este divisor de tensão. Então, por isso que, quando nós falamos, né, de uma reta, descrevendo aquela equação através dessa reta, a raiz daquela equação é o VG, ok? E quando eu tenho o VG igual a zero, né, eu tenho um valor máximo aqui, ó, de IDSS. Quando o VG é zero, eu tenho o valor de IDSS. Não é o valor máximo de operação, porque o valor máximo de operação, na verdade, nós só teremos na interseção entre a reta e a curva da equação de Shockley. Ok? Graficamente, seria esta a solução. Novamente, né, o valor de RS é o que nos dá a inclinação desta reta aqui, ó, tá ok? Só lembrando para vocês que a inclinação da reta é a tangente que nós encontramos. Neste caso aqui, como o ângulo desta reta é maior que 90, menor que 180, vai ser negativo. Aqui pode parecer um pouco confuso que ele diz que RS1 maior que RS2, ou seja, RS1, que é esta reta aqui, tem um coeficiente maior do que RS2. É porque ele já está considerando que é negativo. Ok? Por isso que ele está dizendo que o RS1, um número negativo próximo de zero, é maior do que o número negativo distante de zero. Ok? Só para não ficar confuso neste gráfico. Dando continuidade para a solução do nosso circuito. Nós temos aqui fonte VDD, 16 volts. O divisor de tensão, 2.1 megaohms e 270K. Ele dá um valor de capacitância, sendo que, lembrando, não vai interferir na análise do nosso circuito, porque como é um circuito de tensão contínua, os capacitores vão se comportar como chave aberta. Ok? Temos o nosso RD, a nossa carga de 2.4 kΩ e o nosso RS de 1.5 kΩ. Ok? Qual é o valor máximo de corrente que este transistor de efeito campo JFET permite passar no seu canal? 8 mA. E qual é o valor do VGS de corte? Menos 4 volts. Então vamos solucionar. Vamos fazer o teste na região linear e na região de saturação para ver aonde que ele está atuando.
Declarei as minhas variáveis, ok? Eu estou trabalhando no MATLAB, eu tenho aqui 2.1 e elevado à sexta, né? E 6 significa que eu tenho 10 com exponencial 6, ou seja, 2.1 mega-ohms de resistência. Aqui eu tenho 270 vezes 10 ao cubo, 270K de resistência. Meu VG, né? VDD multiplicado por R2 dividido pela soma das resistências. Declarei como simbólico o valor de corrente que eu desejo encontrar. Meu VGS, VG menos RSID, terei uma equação que vai descrever o valor de VGS. Notando aqui que o meu valor de VG é uma constante, tá? De 1,82 volts. E o meu VDS, que é o VDD menos a queda de tensão nos resistores, que vai ser igual a 16 menos 3.900 ID. Então eu tenho essas duas equações que eu vou fazer a substituição nas duas equações principais de teste. Uma da região linear e outra da região de saturação. Fazendo o teste na região linear, eu terei, né, como resposta aqui uma equação quadrática de menos 1.755 ID quadrado, mais 5.803 dividido por 395 ID, menos 344 dividido por 9.875. Pedindo as raízes, né, desta equação, deste polinômio quadrático, eu encontrei uma solução imaginária. Isso significa o quê? Que eu não estou operando na região linear. E aí eu vou fazer o teste na região quadrática. Novamente, tenho que declarar ID, porque o último valor de ID lá era imaginário. Declarei ID, fiz a substituição na minha equação e pedi as minhas raízes. Encontrei 6,2 mA e 2,4 mA. Notem só que o valor máximo que este JFET pode conduzir é de 8 mA. Então, nenhuma das duas respostas, né, avançou esse limite. Então, eu já não conseguiria logo descartar só em olhar. Eu realmente teria que fazer alguns testes. Fazendo o primeiro teste com 6,2 mA. Calculo a queda, faço cálculo da queda de tensão em RD, deu 14,96, em RS deu 3,55, 3,35. Eu já vejo aqui que se eu somar as duas tensões vai dar maior do que o valor da minha fonte. Então já posso descartar. Eu sei que não é este valor de 6,2. Vou fazer agora o teste com 2,4 mA. Faço a substituição, calculo a queda de tensão em RS, né, em RD. Ao fazer esses cálculos aqui, eu vejo que não tem nenhuma normalidade, a soma deles não passa do meu valor de VDD. Calculo o valor de VDS, que deu 6,57, e faço o cálculo do valor de VGS, que foi igual aqui a menos 3,62. E aí, por final, para eu ter certeza se está na região de saturação, eu faço a minha comparação. VDS é maior ou igual ao módulo de VP menos o módulo de VGS? O módulo de VDS dá 6,57. E o módulo de VP menos o módulo de VGS dá 0,37. Sim, 6,57 é maior do que 0,75. Então eu estou na região de saturação e encontrei o valor de corrente, que é de 2,4 mA, e posso encontrar o valor de queda de tensão em cada ponto do meu circuito. A queda de tensão em RS foi de 6,57 volts. A queda de tensão em RD, né, foi de 5,79. Deixa eu só corrigir aqui. A queda de tensão em RS, 3,62. A queda de tensão em RD, 7,79. A queda de tensão VDS, a queda de tensão VDS é a queda de tensão no transistor de efeito campo, o JFET. Nele foi de 6,57, ok? Então, este é o resumo dos circuitos que nós iremos trabalhar nessa disciplina. Lógico que nós fizemos aqui de forma didática, né, os testes na região linear, na região de saturação. Na região linear, quando nós fazemos esse teste, né, na mão, ele dá um pouco mais de trabalho. Então, pode ser até que venha facilitar para vocês, quando tiver que fazer o teste,
se ele está na região linear ou na região de saturação, faz o teste na região de saturação primeiro, porque a equaçãozinha é mais simples. E aí, se fechar ali, se der ok, você para por ali mesmo, né? Se der positivo, se der ok na região de saturação, significa que ele não está na região linear. E se der falso, aí sim você faz o teste na região linear, tá ok? Só lembrando para vocês, se der positivo na região de saturação, a única maneira de dar positivo, né, na região linear é se ele estiver no ponto de constrição, porque satisfaz as duas equações, tá ok? Se no exercício pedir para vocês declararem exatamente a região, se ele está na região de saturação linear ou ponto de constrição, aí não tem jeito, tem que fazer o teste nas duas regiões, ok? Bons estudos e até os próximos exercícios.